Graça e paz, família. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 2, verso 22. Ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho rebentará a vasilha, e tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, esse domingo de manhã, domingo aponta para a ressurreição, para algo novo. Domingo é sempre o renovo do Senhor sobre nós. Recebemos esta palavra do Teu Evangelho, acolhemos no nosso coração e pedimos, Espírito Santo de Deus, fale conosco em nome de Jesus. Que o Teu Espírito nos dirija ao novo do Senhor. Esta palavra é rema, é viva e ela não voltará vazia. Abençoe os adolescentes, os jovens, os adultos, os idosos, os casais, os solteiros, os de perto, de longe, os pastores, os líderes, os membros, os recém-batizados desta igreja, os que estão online, os que estão aqui. Pedimos a Deus tudo que o Senhor tem para nós, recebemos. E tudo que o inimigo tem contra nós, colocamos debaixo dos nossos pés. Abençoamos a rede Inspire de Igrejas e todos os pastores, pastoras, líderes, apóstolos, igrejas que estão sob esta casa. Que o Senhor nos abençoe, acertarmos em cheio na Tua vontade. Toda obra do inimigo contra nós perecerá. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar. Novos odres para novos desafios. Este texto, ele aparece 3 vezes em 3 diferentes evangelhos. Então, Jesus estava querendo dar uma ênfase. Se ele nos traz a mesma palavra em outros seus evangelhos, ele estava querendo reafirmar para nós algo novo. De fato, não podemos viver no passado. Meu irmão, minha irmã, olha para cá. O pior endereço para se viver é no passado. Porque, bom ou ruim, ele não volta mais. Se você ficar preso ao passado, você vai perder o novo de Deus na sua vida. Bom ou ruim, ele já passou. As coisas velhas já passaram. Deus está fazendo coisa nova. Então, muitas vezes, o nosso passado, e às vezes até um passado bem-sucedido, é o pior inimigo para nós no presente, porque a gente fica se lembrando daquele sucesso. Tem muita igreja que foi muito efetiva no passado e ela subiu, entrou num platô, aí fica só se lembrando como era, só que aí agora já está em declínio, porque ela não se abre ao novo, ela não se renova. Deus quer fazer algo novo, mas você vai precisar se mover em direção a esse novo, porque você querer que Deus se ajuste a você é muita pretensão da sua parte, porque quem tem que se ajustar ao novo de Deus é você. E talvez você vai ter que dar passos de fé e sair da sua zona de conforto. Sabe uma coisa, quando a gente dá passos de fé, a gente aprende coisas novas. Amém ou não amém? Mas também a gente tem que desaprender, apóstola Deise, coisas velhas. E talvez esse seja o nosso maior desafio. Não é só aprender coisas novas, mas é também desaprender coisas velhas. Porque tem coisas que nos trazem até aqui, mas o que Deus quer nos levar adiante, precisamos de uma vasilha nova. Porque esse novo vem com um outro peso, uma outra pressão, que o antigo, que foi bom até aqui, não nos permitirá chegar com efetividade lá adiante. Então, às vezes, nós vamos ter que desaprender algumas coisas que diz respeito, nunca com relação às Escrituras. Disse Jesus no mesmo Evangelho que passará todas as coisas, os céus e a terra, mas suas palavras não passarão. Então, a Bíblia é imutável, ela não precisa ser atualizada. Mas, às vezes, coisas com relação à cultura, a estilos, a métodos, a comunicação. Já disseram
não se fazem igrejas como antigamente. De fato, não se fazem igrejas como antigamente. Sabe por quê? Porque não se fazem igrejas para antigamente. Nós estamos vivendo um novo mundo. Eu estou começando lá na Igreja da Cidade uma nova série, começando hoje, a série sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse e os 4 cavalos lá de Apocalipse capítulo 6. O cavalo branco, o cavalo vermelho, o preto e o amarelo. Esses cavalos, esses cavaleiros, eles não devem ser temidos e nem adorados. Eles só trazem, na revelação de Jesus lá a João em Pátimo, uma mensagem do que está acontecendo pelo mundo. E nós, como crentes, temos que discernir os tempos e nos mover em direção a Deus, a palavra de Deus, mas sabendo de que o mundo jaz no maligno, o diabo não vai se converter, o diabo é o pai da mentira, então nós vamos ter que navegar no meio disso sem perder a fé, a esperança, o amor, amando a Deus, amando Jesus, amando a palavra, amando ao Espírito Santo e protegendo a igreja. Mas o mundo vai continuar sendo o mundo. Por isso, tantas guerras. É Deus que traz guerra? Não, mas os cavaleiros do Apocalipse falam que eles estão trazendo essas guerras. E nós não podemos entrar nas guerras do mundo, na política, no mundo social. Por quê? Porque a igreja, ela tem uma outra batalha a lutar, do evangelho. A questão da política tem trazido muitos prejuízos dentro da igreja. Por quê? A igreja não é de direita, de esquerda, nem de centro. O mundo precisa se moldar ao partido da igreja, porque o partido da igreja é Jesus. E não a igreja se moldar ao partido do mundo, porque o partido do mundo e dos homens é o partido dos homens, e a igreja não tem partido. A igreja tem Cristo, a rocha dos séculos. Amém? É isso. E a igreja vai orar por todo mundo e trabalhar com todo mundo. Porque a igreja tem uma palavra que não muda, mas o mundo e a política vivem mudando. A vida cristã não é fácil, nunca vai ser. Jesus disse que seria fácil? Não. Pelo contrário, ele disse: nesse mundo tereis aflições. Mas o que ele garantiu em Mateus 28? Eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantos aqui, online ou aqui no Acre, aqui no Brasil, ou em qualquer outro lugar, você já se sentiu sozinho? Achou assim, me esqueceram, me deixaram só, ninguém cuida de mim, ninguém me ama. Quantas vezes você, eu sei que você é um crente de Jesus, mas você se sentiu sozinho? Seja sincero, levanta sua mão. Eu também, estou levantando minha mão. Todo mundo que levantou a mão acreditou numa mentira do diabo. Difícil isso, né? Nós, crentes, acreditamos numa mentira do diabo. Porque se Jesus disse que eu estarei com você até o fim, como eu me senti sozinho? Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a tua porta, que o teu pai já está lá. Não é que você vai entrar na porta, ficar em silêncio, fazer um sinal, ou fazer uma meditação, ou entrar em zen, em fazer yoga, ou alguma meditação transcendental, para vir uma força e aparecer para você. Não! Quando você entra no teu quarto, fecha a tua porta, o teu pai já está lá, Deus já está lá, o Espírito Santo, Jesus já está lá te esperando. Então, se eu, Carlito, por causa de alguma ofensa, de alguma tristeza, de um problema, de uma injustiça do mundo dos homens, eu acreditei que eu estava sozinho, eu acreditei numa mentira do diabo. E o diabo quer que eu acredite que eu esteja sozinho. Porque quando eu estou me sentindo sozinho, eu posso cair na orfandade. E quem cai na orfandade, esquece que tem pai. E quem esquece que tem pai, pode cair na rebelião. E por aí vai. Então, meu irmão, minha irmã, você nunca está sozinho, porque o Senhor está contigo
até o fim. O Salmo 23, verso 6 diz que a bondade e a misericórdia do Senhor o seguirão todos os dias da sua vida. Então, entre a mentira de Satanás e a verdade revelada das Escrituras, fique com o que a Bíblia diz. Onde tiver 2 ou 3 reunidos, eu aí estaria. Então, além dele estar com você pela palavra, pela presença e pela promessa, toda vez que você encontrar um irmão, você já pode fazer um culto de celebração. Glória a Deus, dentro ou fora da igreja. Então, queridos, é importante a gente relembrar tudo isso, porque o Senhor quer nos levar a um novo nível, mas a gente vai ter que talvez deixar algumas crenças que a gente teve no passado. E muitas vezes de pessoas bem intencionadas que nos ensinaram. Mas um discípulo, ele recebe do seu discipulador até onde vai o teto do seu discipulador também. E por isso é necessário estarmos sempre pensando em Deus como uma fonte, nunca como uma caixa d'água, que Ele tem águas vivas para nos dar. Jesus então ensina aos seus discípulos sobre esse movimento do novo. Um outro texto que fala onde está esta mesma passagem é Mateus capítulo 9, verso 17. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, os odres se romperão, e o vinho se derramará. Os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos. Assim, ambas as coisas se conservam. Se você não quer perder o que recebeu, esteja aberto ao novo de Deus para que você conserve o que ganhou e ganhe o novo do Senhor. Dr. Russell Shedd, um grande teólogo batista, que faleceu alguns anos atrás, ele pregou na nossa igreja lá em São José dos Campos, e eu peguei essa frase dele, eu não li isso em nenhum livro dele, ele escreveu muitos livros, mas eu peguei isso dele pouco antes de ele ir para a glória. O jeito como a sua mente funciona é exatamente o jeito que você é. Como você crê, declara quem você é. Então a sua mente, meu irmão, minha irmã, querido adolescente, jovem, adulto, solteiro e casado, ela tem que ser uma mente positiva, propositiva, uma mente que acredita que se está ruim é porque não chegou ao fim. Se você está atravessando uma sexta-feira difícil e cinzenta, acredite, persevere, o seu domingo vai chegar. Então, quando Deus quer fazer algo novo em você, Ele precisa que você prepare vasilhas novas. Porque a promessa é dele, eu vou fazer algo novo. E cabe a você, pela fé, já aplicar fé e preparar as vasilhas. Porque a relação nossa com Deus tem que ser sempre uma relação de confiança e fé. Deus poderia fazer tudo sozinho, mas Ele sempre nos convida a fazer com Ele. No Velho Testamento, tem muitos milagres de Deus através dos patriarcas, dos profetas, mas Deus, quando ele fez a criação, ele fez sozinho. O resto, ele tudo convidou o homem para se unir a ele. No Novo Testamento também, os discípulos, os apóstolos fizeram muitos milagres, mas só teve um que o Senhor fez sozinho, a sua ressurreição. Até o seu nascimento, Deus convidou Maria para se unir a Deus, para que ela trouxesse ao mundo Jesus, para que o Cristo pudesse se manifestar entre os homens. Deus não poderia fazer tudo sozinho? Poderia, mas Ele tem um relacionamento pessoal de amor conosco. Então Ele quer que a gente exerça a fé. Ora, é entregando na mão dele 5 pães e 2 peixinhos. Ora, é indo na sepultura de Lázaro tirar as pedras. Ora, é encher de águas as talhas para que o milagre do vinho novo aconteça. Ora, é a gente subir a montanha. Ora, é a gente dar 7 mergulhos no rio. Por quê? Porque Deus nos convida a um relacionamento com Ele. Então o milagre Ele faz, o impossível Ele faz, mas nós nos deslocamos em direção a Ele. Então, às vezes, nós precisamos nos deixar mudar com relação a estilo, com relação a culturas, costumes, com relação a técnicas, para que a gente se mova em direção ao novo do Senhor. Às vezes você vai mudar de endereço, às vezes você vai mudar de família, de faculdade. Em direção a Deus,
ele não está comprometido com o seu conforto, ele está comprometido com a vontade dele. Amém? Então, quando Deus quer fazer algo novo, você precisa preparar as vasilhas novas. Esse assunto de novidade, eu estou definitivamente pronto para o novo de Deus e todos os dias eu oro, Senhor, tudo que o Senhor tem para mim, eu recebo. Eu não preciso ser convencido pelo Senhor de que o Senhor quer fazer algo novo. Eu já sei que o Senhor vai fazer algo novo. Porque ao longo da história, Deus é pneuma, é vento, e o vento se movimenta. E Deus está se movendo por toda a terra. 1 Coríntios 2, 9, o apóstolo Paulo diz, leia comigo, isso fala de algo novo, olha só. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou o que Deus preparou para aqueles que o... Quem ama o Senhor aí? Então se prepara que o melhor está por vir. Oh! Não é? Não passou, está por vir. Olha que coisa grandiosa. Você não tem nem condições de orar o suficiente para o que Deus quer fazer para você. Você não tem condições de imaginar o que Deus quer fazer para você. E o apóstolo Paulo não para aí, em Efésios capítulo 3, 20. Leia comigo, está aqui. A carta de Efésios é maravilhosa. Leia a carta de Efésios pensando nesta palavra aqui, no novo, no renovo, na direção, no destino que Deus tem sobre a sua vida, a sua família e esse ministério. Vamos lá? Aquele que é capaz de fazer o quê? Infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Deus quer fazer infinitamente mais. E eu, então, preciso ter essa atitude positiva de fé, essa disponibilidade. Deus não tem que me convencer que Ele quer fazer algo novo. Deus não tem que me convencer que Ele quer mudar. Agora, mudanças são difíceis. Se fosse fácil, todo mundo mudava. Porque mudança a gente precisa entregar, mas não existe altar sem sacrifício. Temos que entregar. Por exemplo, quem quer casar, prepare-se para a mudança. Inclusive, tem gente que no casamento não dá certo, que quer viver vida de solteiro no casamento. Quem casa morre para o eu. É como a fé cristã. Agora é Jesus. Se eu me converto, não é mais eu. Cristo em mim. Amém? E no momento em que eu me caso, não é mais eu. É nós. É o casal. Então tem que ter uma metanoia, tem que virar uma chave. Para fazer a vontade de Deus, vai ser sempre um desafio de entrega, de sacrifício, de renovo, o tempo todo. Então seja positivo e otimista ao dar passos de fé para mudanças em sua vida. Nesses dois textos, então, de Paulo, a igreja de Corinto e a igreja de Éfeso está dando passos em direção ao novo. O apóstolo Paulo, então, escreve as cartas para abrir a mente, gerar perspectiva. E hoje, Deus está me usando para vir lá de São Paulo, aqui, para relembrar você estas antigas palavras. A Bíblia não é um livro novo, é um livro antigo. A Bíblia não é um livro velho. Ela é uma palavra antiga que, por ser palavra de Deus, se renova a cada manhã. Hoje, nós não estamos entregando pães velhos nesta manhã ao povo de Deus. É pães novos, numa palavra antiga que é rema, que se revela para o novo tempo da renovada. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se vocês não se abrirem ao novo de Deus, tem que mudar o nome da igreja. Como é que pode ser uma igreja renovada só pensando em coisa velha? Como é que pode ser uma igreja avivada pensando no futuro só voltado para trás? Quando Deus nos dá um nome, e esse nome é profético, Ele nos leva ao movimento. Lá em São José eu falo o tempo todo, se a gente não amar a cidade de São José dos Campos, nós temos que trocar o nome da nossa igreja. Porque o nome da igreja é a igreja da cidade. Se nós não amamos a cidade, nós somos antagonistas ao nosso nome. E antes de ser igreja renovada, igreja da cidade, nós somos igreja evangélica. Igreja evangélica crê no evangelho, senão também tem que mudar o nome.
E antes de ser renovada, antes de ser evangélica, a igreja é cristã. Então, se Cristo não é o centro dessa igreja, também tem que mudar o nome. Então, Cristo é o centro. A nossa fé é evangélica, quer dizer, cremos no Evangelho de Cristo. E como denominação local, somos uma igreja renovada. Então, nós temos que crer na renovação do Espírito, na renovação da vida, da visão, da missão. E para frente é que se anda. Aleluia! E as coisas boas que nos trouxeram até aqui, a gente celebra, a gente agradece, a gente vibra. Mas prepara as vasilhas novas. Eu sou pastor de uma igreja que esse ano vai fazer 82 anos. 82 anos. A apóstola Deise, ela mudou de endereço 5 vezes, de nome 4 vezes, e vai fazer 82 anos. E apóstolo Alexandre, a coisa mais linda, Lucas sabe, a gente fala isso o tempo todo. Não é comemorar 82 anos, é que nós vivemos a melhor fase dos 82 anos. Nós nunca batizamos tanto, nós nunca plantamos tanta igreja, nós nunca tivemos tanta influência, nós nunca realizamos tanto em nossa cidade. Acabamos de comprar uma fábrica antiga, rebatizamos Fábrica de Vida, era uma fábrica antiga de esquadrias de alumínio, agora é uma fábrica para gerar vida no social, Tiago. Então, não é só celebrar 82 anos, é celebrar os melhores anos com 82 anos. Mas para isso nós tivemos que ir mudando de estação. Mudar de endereço 5 vezes, mudar de nome 4 vezes, porque nós não estamos apegados a coisas, nós estamos apegados ao mover de Deus pelo Espírito Santo. E aí a igreja cresceu, expandiu, e é por isso que eu estou aqui. Se aquela igreja não estivesse fazendo algo relevante, eu não estaria aqui, porque a pastora Deise não queria se unir a quem está andando para trás. Não é verdade? Não é isso, Alexandre? Se eu tivesse lá, de fracasso em fracasso, de derrota em derrota, eu não ia estar aqui hoje. Eu só estou aqui hoje porque nós estamos recebendo, celebrando e repartindo a vida cristã em Jesus. Aleluia. E assim seja sobre a sua vida também. Agora a gente vai ter que se desapegar, a gente vai ter que estar aberto ao novo de Deus que Ele tem para nós. O maior inimigo de uma transição é a falta de perspectiva de um dia melhor. O inferno deve ter 3.626.046 coisas negativas, Alexandre. No mínimo, no mínimo. Mas sabe qual é pior, apóstola Deise? A falta de perspectiva. A falta de esperança. Você imagina o cara estar no inferno e pensar assim, daqui a 1 milhão de anos eu estou aqui ainda. Porque aqui na Terra, por pior que esteja, a gente tem sempre o quê? Perspectiva. Depois da tempestade vem a bonança. Depois da sexta-feira, o domingo vai chegar. Se esse ano está difícil, ano que vem vai ser melhor. Então, no mundo, a gente, por pior que tenha lutas, adversidade, depois de um luto, a gente tem o consolo, depois da tristeza, vem uma manhã de alegria. No inferno, não. O camarada vai estar lá e vai pensar, daqui a 1 milhão de anos eu vou estar aqui. Isso faz da vida um inferno. Ele nunca vai melhorar. Agora, o oposto disso é a vida do cristão, que é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito, que é de glória em glória. Por isso que o cristão vive na perspectiva de que o melhor está por vir. Uma vez um pastor em São Paulo, bem tradicional, olhou para mim e falou assim, Carlito, seu problema é que você vive falando que o melhor está por vir. Eu olhei para ele e falei, o teu pior está por vir? Aí ele ficou meio sem graça assim. Cara, deixa eu ser feliz. Se você quer ser infeliz e feio, não é? Se o teu pior está por vir, eu não quero ser um antagonista da minha fé. Eu sou um cristão bíblico e evangélico. E aqui diz que a vida do justo é como a luz da aurora. Lá em Provérbios nos diz. Então essa perspectiva nos faz andar para frente. Toda mudança, pega o seu dedinho. Toda mudança começa em mim. Se você quer ser um marido melhor, é com você que começa, não é com a sua esposa. Se você quer ter uma família melhor, a mudança começa em você. Pare de querer mudar o outro.
Seja você. Se você quer ter uma família renovada melhor, a mudança começa em você. É você que tem que orar mais, tem que jejuar mais, tem que dar bom testemunho, tem que falar do Evangelho de Jesus. Eu pedi ao apóstolo Alexandre para parar para mim pegar um remédio de dor de cabeça para mim na farmácia. E aí eu comecei a conversar com a atendente. E aí começamos a falar da vida, falar de Deus, de Jesus. E aí quando eu falei que era evangélico e que era pastor, a coisa foi piorando. Foi piorando, né? Ele não estava amargo, não. Mas ele é um cristão, ele disse que era um cristão, mas ele não é um cristão evangélico. E ele falou que ele conhece muito evangélico que dá mau testemunho aqui nessa cidade. Isso entristece o nosso coração. E eu espero que, em nome de Jesus, ele não esteja em nenhuma das nossas igrejas, da Rede Inspire, pelo menos. Amém? É muito triste quando um não crente, e ele soltou bem um palavrão, quando se referiu a pessoas dando mau testemunho da sua fé. Queridos, o mau testemunho desprega o que Jesus pregou na cruz. Então, se eu quero ver a mudança, eu tenho que ser a mudança. A mudança na política, a mudança na sociedade, a mudança no mundo, a mudança onde você estiver e onde eu estiver. E se não for pela fé, pela oração, pelo testemunho, pela transformação, esquece que não vai haver mudança. Porque os nossos valores são outros. Rick Warren diz, quando uma igreja não se importa com o crescimento, ela está dizendo para os sem Jesus que ela não se importa que eles vão para o inferno. E nós queremos ser uma igreja, não um supermercado da fé, que vem aqui para apenas a gente recebe um momento de louvor, de palavra, e a gente sai para a nossa vidinha. A gente não vem para cá buscar a benção, nós vamos para cá celebrar a benção. Porque nós já somos abençoados. Em Efésios capítulo 1, verso 3, diz que nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, querida família renovada, tenha uma atitude positiva. Como parar diante de tantas necessidades, de promessas como essa? Veja Jesus o que ele diz, então seja feito como vocês creem. Mateus 9, 29. Então acredite, o impossível de hoje, família, é o milagre de amanhã. O propósito da igreja não pode ser só a sobrevivência. O propósito da igreja não pode ser só a prosperidade. O propósito da igreja é o serviço, é o ministério. Porque toda igreja que ama cresce, toda igreja que cresce tem que amar. Nós somos aqueles que seguem a bacia, a Jesus que tem a bacia e a toalha. A gente tem cuidado esse tempo de muita ostentação. Você sabia que tem muito crente deslumbrado? O cara fica deslumbrado. A igreja cresce, prospera. Tem pastor que a igreja chega a 500 membros, ninguém fala com ele, ele acha sócio de Deus no seu poder. Não é? Não tem nada a ver com Jesus e com o evangelho isso. Deslumbramento, ostentação. Não combina conosco. Voltando aqui ao texto, em Marcos 2, 22, vamos ver esse texto aqui. E esse diálogo de Jesus, quando ele é questionado sobre o jejum, ele responde não apenas a crítica, mas também oferece uma perspectiva sobre a relação da antiga lei com a nova aliança. Aí, Alexandre. Interpretações dos elementos traz duas grandes revelações aqui para nós. Esse texto que Jesus ilustra a questão do odre velho com o vinho novo. Primeiro, esteja aberto para receber o novo de Deus. Vinho novo representa uma nova mensagem, uma nova aliança. O vinho novo simboliza a graça em contraste com a velha lei do ritualismo. A inovação espiritual, os ensinamentos novos que Jesus iria trazer
e era antagonista às práticas religiosas da velha lei. A palavra de Deus, ela traz para nós sempre perspectiva do novo. Não fala de cântico novo? E a gente não vive compondo novos cânticos, Tiago? Não é isso? Porque a Bíblia fala para a gente cantar sempre as mesmas canções? Não. Cantai ao Senhor um cântico novo. Por isso que, periodicamente, o Ministério de Louvor está ensinando novas canções para nós. Deus faz tudo novo através de Jesus. Por isso que quem está sem Jesus está com a velha criação e precisa de uma nova. Então a primeira implicação é essa: esteja aberto para receber o novo de Deus. Quem quer receber o novo de Deus sobre a sua vida? Então seja feito conforme a sua fé, assim também declara. Diga: Senhor, eu quero o novo do Senhor, eu quero uma nova experiência contigo, eu quero um novo relacionamento com o Senhor, eu quero andar num novo nível de graça, num novo nível de unção, num novo nível de palavra profética. Eu quero viver o novo, eu não quero viver com unção velha, mas isso você tem que ser intencional, tem que ser positivo, propositivo e não ficar no passado. Segundo, esteja pronto para entregar o velho. E aí pega para muitos. Que para receber o novo, ele não fala para ficar com 2 odres. Ele fala que você tem que providenciar um novo. Velhos odres simbolizam tradições, leis, práticas que não vão conseguir suportar a revelação do novo. Deus queria preparar o seu povo para um novo tempo. Então você precisa de entrega, de renúncia. De novo, não existe altar sem sacrifício. E o bom é inimigo do ótimo, às vezes. Então esse texto nos chama a refletir áreas das nossas vidas que vamos precisar deixar para trás. Faz assim comigo, deixar para trás. Depois você pode assistir uma palavra que eu ministrei ontem, lá na Nova Aliança, sobre visão plena. Depois que Jesus cura o cego lá em Betsaida, a única coisa que ele fala é: não volte para Betsaida. Então, para você viver o novo, vai ter que renunciar ao velho. Esse texto, então, nos fala isso. Precisamos estar abertos para o novo de Deus e o que ele está fazendo. Alguém já sentenciou o seguinte: a tradição é a fé viva dos que já morreram. O tradicionalismo é a fé morta dos que ainda vivem. Vou explicar. Eu tenho uma tradição batista. Nenhum problema. Nenhum problema. A tradição, a boa tradição, é a fé viva dos que já morreram. Pais espirituais, pessoas que nos abençoaram, familiares, um pastor que te levou para Jesus e hoje já está na glória, um irmão de fé, um familiar. Então, ter a boa tradição, a raiz, a base, nenhum problema. Agora, qual o problema? É o tradicionalismo. O tradicionalismo é a fé morta de quem ainda vive. É aquele assim: não, mas isso não funciona aqui. Não, isso não vai dar certo. Não, isso aqui não funciona desse jeito. Isso é tradicionalismo. Eu sou de uma denominação que tem 10.000 igrejas pelo Brasil. Mais de 50% não tem 100 membros. E por quê? Por causa do tradicionalismo. É a fé morta dos que ainda vivem. E isso não é um fenômeno só do Brasil. Eu conheço o mundo todo. É nos Estados Unidos, é na Europa, é no Brasil. Todo lugar onde você vive no passado e do passado, vem Deus querendo colocar vinho novo e o recipiente não suporta. E estraga o recipiente, estraga o vinho. E não dá certo. A fé cristã é uma força em movimento. Isso se aplica para a sua vida, para os seus negócios. Tem gente perdendo a oportunidade de Deus que não quer fazer mudança na sua vida, na sua empresa, nos seus negócios. E também tem gente que é assim, não quer mudar na igreja, mas ele muda o aparelho de televisão, ele já quer o iPhone 16, ele quer tudo que é mais moderno e tecnológico.
Mas em matéria de igreja, ele quer que a gente continue lá no século passado. Tem igreja que, se o século XX voltar, elas estão prontas. Porque ainda tem tudo como no século XX. Um amigo meu, o pastor Michael Bredor, ele disse que tem igrejas e pastores que eles estão jogando basquete, mas não tem nem cesta e nem bola. Mas quando você fala com ele, não, eu estou na quadra, eu estou jogando. Mas cadê a cesta? Não, isso é um detalhe. Cadê a bola? Não, isso é um acessório. Eu estou na quadra. Não é? Não. Se você joga basquete, você só joga basquete se você tiver quadra, bola e cesta. Senão, não joga. Reino de Deus, igreja, é estar vivendo o novo de Deus, andando com o Espírito Santo. Quando o povo estava lá no deserto, a nuvem andava, ele andava. Se era para ficar parado, aí sim, a nuvem parava, mas a gente anda, não é pela nossa tradição ou tradicionalismo, nós andamos pelo GPS, e o nosso GPS não é sigla de Global System Position, é guiado pelo sobrenatural. Esse é o nosso GPS, em nome de Jesus. Então vamos nos mover. Isaías 43, 19 diz: vejam, estou fazendo uma coisa nova. E ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Esse é um texto escatológico que Isaías profetizou acerca da vinda de Jesus. Mas nós podemos pegar uma licença hermenêutica poética aqui para colocar de que a igreja de Jesus no século XXI também vai ter essa mesma perspectiva de andar sobre o movimento do novo de Deus, que vai nos levar a viver coisas que nunca vivemos, mas vamos fazer coisas que nunca fizemos, para a glória de Deus. Às vezes as pessoas chegam lá na igreja da cidade e falam assim: uau, mas tudo isso que está acontecendo. Mas não é só sobre estrutura. Se as pessoas fossem para a igreja só por causa de uma estrutura, elas iam para um shopping mall. Mas se você chegar lá toda terça-feira, tem culto da Upper Room, do andar de cima, é um culto que não tem hora para acabar. Toda sexta-feira tem vigília, tem casa de oração aberta 24 horas, tem sábado de manhã de cura, tem ministério profético, tem convocação solene de jejum, tem devocional, porque nós não acreditamos, nós usamos o marketing, mas nós nos movemos sobre a força do GPS, do guiado pelo sobrenatural. Então você não vai ao novo de Deus se a sua mente ficar no passado dos homens. Estou fazendo uma coisa nova. Então Deus está fazendo algo novo. Deus não fará nada novo por meio de você se você não permitir que Ele primeiro faça algo novo em você. Então que você diga: Espírito Santo, seja bem-vindo aqui. Vamos dizer isso juntos? Espírito Santo, seja bem-vindo aqui. E ele não vai estar comprometido com o seu conforto, ele vai estar comprometido que você se alinhe à vontade de Deus, se una a ele num relacionamento pessoal de amor com Deus. E aí você vai se mover para um emprego novo, para uma cidade nova, para um casamento novo, para uma expansão na sua empresa, sabendo de que você está andando sobre a nuvem de Deus, sem medo do que Deus vai prover para você no futuro e sem saudade do que fica para trás. O Senhor lhe disse: até quando você vai se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém, e eu enviarei a Jessé. Escolhi um dos seus filhos para ser o rei. Momentos novos exigem uma nova unção. Há muitas pessoas com visão perfeita que nada vem. Sabe por quê? O ato de ver no mundo espiritual não é natural. Ele precisa ser aprendido, como Rubem Alves disse. Então, o chamado de Jesus é um chamado para um novo de Deus. A renovada diz sim. Aleluia. Em Mateus 9:17, o convite para Jesus nos chama para prepararmos vasilhas novas. Não se faz em igreja como antigamente, como eu disse, porque precisamos de igrejas para hoje, não igrejas para antigamente. E como eu falei, o pior endereço para se ver é no passado. Tem gente achando, o melhor endereço para se viver
é no Brasil, é nos Estados Unidos, é lá em Orlando, Não. O melhor endereço para se ver no centro da vontade de Deus. Aqui ou lá é onde Ele quer para nós. Você recebe essa palavra da fé? Que ela seja sobre a sua vida na boa medida, sacudida, calcada e transbordante. Amém. Ela não voltará vazia. Uma metanoia, uma mudança. Deus está fazendo algo novo nesta manhã. O ano de 2024 ainda não acabou. Novembro tem todinho para você. Dezembro tem todinho para você se unir ao que Deus está fazendo na sua vida, na sua família, neste ministério. Então que você não seja um empecilho, mas você seja um instrumento de construção do novo de Deus. Aleluia!